partir de agora, Deus vai falar com você. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 27 ao 33. Os apóstolos pegaram o barco e foram para o outro lado do lago. E no caminho eles pegaram uma grande tempestade. Jesus havia ficado em terra firme para dispensar a multidão e rezava no alto do monte ao seu Pai. Quando Jesus lembra dos apóstolos e olha e vê o barquinho dos apóstolos sendo açoitado violentamente pelas ondas, pelos ventos, pela tempestade. E Jesus vai de encontro a eles, andando, caminhando sobre as águas. Quando os apóstolos veem Jesus, eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Gritavam com medo. Nesse instante que Jesus diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro, Pedro foi logo dizendo: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus respondeu: venha, Pedro. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar e começou a gritar: socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurando Pedro, e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Meu querido irmão e irmã do colo de Deus, eu convido você a curvar a sua cabeça, em sinal de obediência, em sinal de adoração, de louvor, de confiança em Deus, e orar comigo. Ó Divino Espírito Santo de Deus, eu te peço, dai-me, Senhor, o dom do entendimento, de ciência, sabedoria, para que eu possa ler, meditar e entender a sua palavra. E nesse momento que vou partilhar a palavra, tire do meu coração, Senhor, todo sentimento de preocupação, ansiedade, rejeição à palavra, raiva, ódio, rancor, ressentimento e toda falta de perdão. Tira, Senhor, os maus pensamentos, pensamentos maliciosos, de incapacidade, de doença e de morte. E coloca em meu coração os teus pensamentos. Meu Deus, que a tua palavra me cure agora de toda enfermidade do corpo, da alma e do meu espírito. Cura, Senhor, o meu coração. E em nome de Jesus Cristo, cesse agora na minha vida e na vida dos meus, da minha família, toda a ação maligna de Satanás. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que todo laço, cilada, treva, pedra de tropeço, maldição, que foram colocadas e rogadas na minha vida pelo maligno, são rompidos e quebrados agora no poder do sangue de Cristo, derramado na cruz por mim. Que todos os anjos santos, que teus anjos e santos cerquem este local que estamos agora e lutem, vençam por nós esta batalha espiritual contra o mal. Que a tua vitória conquistada na cruz, Senhor, também seja minha, a nossa vitória. Que todo pensamento, palavra, intenção, atitude, ação contra o Evangelho de Cristo cale-se agora e seja repreendido e amarrado aos pés da cruz de Jesus. Que as bênçãos e graças, o poder, a autoridade que vem de Deus, possam ser derramados sobre todos nós agora. Senhor, que o teu povo, aquele que crê, que acredita na tua palavra e no poderosíssimo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, possam viver e ver a tua glória, ainda nesta vida. Amém. Queridos e amados irmãos do colo de Deus, nós estamos aqui nesses 2 dias e amanhã também vamos continuar falando amanhã sobre confiança.
Jesus, eu confio em vós. Será que nós confiamos mesmo em Jesus? Você confia em Jesus mesmo? Lembre-se, você, eu e todos nós, só confiamos em alguém que conhecemos. E olha lá, hein? Tem muita gente que a gente conhece e não confia. Porque ninguém confia naquele que não conhece. Pedro convivia com Jesus, mas não confiava nele. Não confiava nele plenamente. Esta situação que ocorreu no barco, de Jesus andando sobre as águas e Pedro caminhou um pouco e depois afundou, foi apenas uma das vezes que Pedro negou sua confiança, mas há outras também. Em Mateus 16, a partir do versículo 21, Jesus começa a falar da sua morte e ressurreição. É quando Pedro começa a repreender Jesus e veja o que aconteceu. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, que isso aconteça. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se para Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Oh, glória a Deus, aleluia. Em Marcos 14, 27, veja o que Jesus vai dizer para Pedro: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas, mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, eu nunca vou abandoná-lo, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus disse: Pedro, eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Queridos e amados do colo de Deus, nós sabemos qual foi o fim dessa história, não é mesmo? Realmente Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas esse Pedro que nega Jesus no Evangelho, também somos nós. Esse Pedro também somos nós. Quantas vezes nós já negamos Jesus? Quantas vezes nós já negamos Jesus com o nosso jeito de falar com as pessoas, nosso jeito de agir, de pensar? Quantas vezes? Vou repetir. Como ser íntimo de uma pessoa que eu não conheço? Infelizmente, né? Infelizmente mesmo eu digo isso, e você vai entender e vai dar razão. A maioria dos cristãos não conhecem Jesus, não confiam em Jesus. E por que não conhece? Porque não buscam. Quantas pessoas você conhece que vai à missa todos os domingos? Quantas pessoas? A grande maioria dos católicos foram batizados. Fizeram primeiro Eucaristia, Crisma, e depois nunca mais voltaram à igreja. Eles só vão voltar à igreja no dia do seu casamento, no casamento de um parente, ou na missa de 7º dia de alguém. Eu estou dizendo alguma mentira aqui, por acaso? Estou? Você sabe que não. Pergunta lá na sua paróquia, né? Pergunte lá na missa da sua paróquia no domingo. Quantas pessoas leem a Bíblia diariamente? Outro dia, lá na nossa paróquia, o nosso pároco, Frei Rotman, perguntou na missa das 11, no domingo, que é a missa de maior frequência. Ele disse: quem lê a Bíblia aqui todos os dias? Pelo menos um versículo, quem lê? Amados do colo de Deus, havia mais de 300 pessoas. Apenas umas 10 levantaram a mão. Pois é. Esta pessoa não conhece Jesus Cristo.
ela já ouviu falar, ela ouve falar, mas nunca teve um encontro pessoal com ele. Então logo, essa pessoa que não teve esse encontro pessoal, que não conhece, só ouviu falar, como é que ela vai confiar? Não tem como ela confiar a sua vida, a vida da sua família, o seu trabalho, a sua empresa, o seu casamento, nas mãos do Senhor. Ela não conhece. E como que eu encontro com Jesus, Ricardo Mota? Eu quero conhecer Jesus, ter esse encontro pessoal que você está dizendo. Amado do colo de Deus, minha amada, para ser íntimo de Deus, primeira coisa, oração diária. É na oração que a gente encontra com Deus. Mas aquela oração sozinho. É quando Jesus vai dizer, entra no seu quarto e reze. Esse quarto que ele está dizendo, não é um quarto, um pedaço da casa físico, não, é no seu coração. Você se reserva e ora e entra em intimidade com Deus. Diariamente. Segundo, na palavra, a palavra de Deus. É isso mesmo. Oração junto com a palavra de Deus, você vai ver que riqueza e como Deus vai falar com você através da palavra. E terceiro, na Eucaristia, a Santa Missa. Olha, vou te dar um exemplo de como é importante esse encontro, essa intimidade com Deus, através da oração, através da palavra e da Eucaristia. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, ou mais, eu estava conversando com a irmã Maria José, a fundadora e priora da congregação dos Carmelitas do Espírito Santo. E eu perguntei para ela, nós estávamos num evento, irmã, como é que a senhora dá conta de cuidar dessa gente toda, dessas irmãs, desses irmãos, agora tem padres, como é que a senhora dá conta? É muita coisa, é muito dinheiro, é muita despesa, é muito tudo, irmã. E mais os problemas do dia a dia, como é que a senhora dá conta? Ela respondeu, rezando, meu filho. Eu rezo, eu oro e Deus me ajuda. Madre Teresa de Calcutá, antes de ir para a Índia, estava rezando na capela do convento, quando chegou uma irmã da sua ordem e disse, irmã Teresa, a despensa está vazia, não tem comida para fazer o almoço, o que eu faço? Madre Teresa disse, fique aqui, junto com as outras irmãs na capela e orem, eu vou sair. E elas ficaram lá orando. Quando deu a tardezinha, a Madre Teresa voltou para casa. E qual a surpresa? A despensa estava abarrotada de alimento. Meu amigo e minha amiga do colo de Deus, você mesmo. Você que está aí passando por esse problema e essa dificuldade, seja ele qual for, pare de olhar para o seu problema e comece a olhar para Deus. Olhe para Deus, olhe para Jesus, entre em juízo com Ele. Entre na presença dEle através da oração, através da leitura orante da palavra e através da Eucaristia. Pode ter certeza do que eu vou dizer para você. Ele virá em teu socorro. E quando você encontrar com Ele, diga assim para Ele, Jesus, eu confio em vós. Você não está sozinho, não. Você não está sozinho. Você está no colo de Deus. Jesus, como eu preciso. Jesus, como eu preciso. Jesus, como eu preciso. Eu preciso de ti, meu Jesus. Jesus, como eu preciso. Jesus, como eu preciso. Jesus, como eu preciso. Eu preciso de ti.